que escolhi para o sermão desta noite, e que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 19. Eu vou ler o verso primeiro. O capítulo todo servirá de base para este sermão, mas eu quero destacar apenas desse capítulo o verso primeiro e os versos do 20 até o 25. Isaías, capítulo de número 19. Quero convidá-los a que se coloquem de pé em reverência à leitura do texto bíblico. Sentença contra o Egito. Eis que o Senhor, cavalgando uma nuvem ligeira, vem ao Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Versos de 21 em diante, lemos: o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas de manjares, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. Ferirá o Senhor os egípcios, ferirá, mas os curará. Converter-se-ão ao Senhor, e Ele lhes atenderá as orações e os curará. Naquele dia haverá uma estrada do Egito até a Assíria. Os assírios irão no Egito, e os egípcios à Assíria, e os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: irmãos, percebam que coisa extraordinária: bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra das minhas mãos, e Israel, a minha herança. Então nós somos a herança do Senhor, amém? Amém. Já que a igreja é o novo Israel do Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos pela alegria de nos encontrarmos nesta casa de oração que elegeste, Senhor, para a glória do teu nome. Que alegria voltar aqui, ó Deus, tu sabes que aqui as mãos dos teus ungidos foram colocadas sobre a minha vida há 30 anos passados. E hoje, por tua graça, aqui estou de novo para pregar a tua palavra ao teu santo povo, que escolhestes para a glória do teu nome, que elegestes em Cristo para a vida eterna, e que constituístes para que eles anunciem a obra da salvação através da tua graça por meio de Jesus. Nós te louvamos e te bendizemos, te pedimos, usa-nos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queima sentar-se, queridos. Meus amados irmãos, quando eu li esse texto, o autor sagrado diz que haverá uma estrada do Egito para a Síria, da Assíria para o Egito, e de ambos os povos para Israel. E então Deus chama os egípcios de meu povo, a Assíria, obra das minhas mãos, e chama Israel e a minha herança. Os que somos a herança do Senhor devemos dizer o que, irmãos? Amém. Diga assim: amém. Amém. Nós somos a herança do Senhor. E eu gostaria nesta noite que você pensasse neste privilégio extraordinário, porque quando nós observamos o texto bíblico, esta é uma profecia que tem um caráter, irmãos, absolutamente desconcertante. Por quê? Olha a realidade atual no tabuleiro do Oriente Médio. Você pode conceber, por exemplo, egípcios e assírios em harmonia, em diálogo, e mais ainda adorando ao Deus de Israel juntos. Isso é, do ponto de vista humano, inimaginável, porque são muçulmanos e inimigos históricos entre si. Guerras e mais guerras ao longo dos séculos se desencadearam neste tabuleiro oriental.
envolvendo essas nações. Ainda hoje eles brigam entre si. A Assíria está em guerra, o Egito está em guerra interna e Israel cercado pelos inimigos de ontem, de hoje e de sempre, até que Jesus Cristo volte. Agora é interessante, todos eles têm em comum um único Pai. Do ponto de vista da criação de Deus, do ponto de vista humano, Abraão, pai dos árabes, de todos os árabes e também de todos os judeus. E o autor sagrado, o profeta Isaías, anuncia, aponta para um tempo em que estes povos estarão adorando ao Deus de Israel como um só povo. E eu diria aos irmãos, isto somente há de ser possível, ou se tornará possível, por uma intervenção soberana de Deus. Então, nós somos a herança do Senhor que é Senhor da história. Portanto, a história que se desencadeia diante dos nossos olhos, ela não acontece ao sabor do acaso, isto é, do vai e vem. Deus é Senhor da história e Ele controla a história da humanidade, portanto, de todos os povos. O mais interessante, irmãos, disso tudo é perceber que o Senhor que é Senhor da história, portanto, das nações e de todos os povos, Senhor de Israel e Senhor de nossas vidas, Ele continua o mesmo, pois a Bíblia nos apresenta como sendo o mesmo ontem, hoje e para todo o sempre. A herança do Senhor, eleita por sua graça, salva por sua misericórdia e reunida a Ele por meio de Jesus Cristo. E somos nós, do novo Israel de Deus, o povo escolhido, o povo eleito. Temos a tarefa bendita e gloriosa de sermos porta-vozes para todas as nações das boas novas de salvação. O mandado do Senhor permanece, portanto, para a igreja e se resume nisto: ide e pregai, ide e fazei discípulos, ide e anunciai a Jesus. Você pergunta onde, quando, como? Em todo lugar. Como? No poder do Senhor. Com que propósito? Para a glória dele. Então nós somos instrumentos do Senhor. E é interessante que esta profecia principia com Deus montado numa nuvem ligeira. E os irmãos sabem muito bem que a nuvem no Antigo Testamento é símbolo da presença divina, é símbolo da presença de Deus. No contexto desse texto, Deus vem para julgar, Ele vem para punir e ao mesmo tempo restaurar. Ele julga, pune e cura, porque Ele é o Senhor que restaura, Ele é o Senhor que renova, Ele é o Senhor que liberta, Ele é o Senhor que conduz o homem das trevas para a sua bendita e maravilhosa luz. Você crê assim? Diga amém? Amém. Ah, amados irmãos, que profecia extraordinária. Deus montado numa nuvem ligeira. Ele vem cavalgando numa nuvem. O fato de cavalgar sinaliza para todos nós que o propósito de Deus se faz via seres humanos. No caso, aqui específico do texto, Sargão II está na mente de Isaías. Ele é quem governa a Síria. E o Egito está debaixo de severa opressão. Israel, por sua vez, está sendo constituído como nação e está em permanente rebelião, rebeldia contra Deus. Agora Deus vai fazer que o Egito, a Síria e Israel adorem como uma só nação ao Senhor. Quando nós olhamos para a profecia do ponto de vista teológico, há uma coisa muito interessante. Toda profecia tem dois elementos em si que são distintos e muito importantes. Há um elemento que nós chamamos de estático, isto é, aquele que na história se deu, se cumpriu, ponto. Mas a profecia abriga também em si um elemento que nós chamamos de dinâmico, e ele está vinculado ao aspecto escatológico, isto é, ao ato soberano de Deus, que ao conduzir a história, vai, através da história, na vida das pessoas, na vida das nações, realizando, cumprindo os seus propósitos. Ora, meus irmãos, quando nós
abrimos a Bíblia Sagrada, encontramos em Filipenses capítulo 2, versos 10 e 11, uma declaração absolutamente desconcertante. Se esta profecia é desconcertante por apontar, sinalizar para um tempo em que nações muçulmanas dos dias atuais e inimigas entre si, não apenas dos dias atuais, mas através da história, hão de se congregar como um só povo para adorar a Deus, então nós só podemos ver isso pelo prisma da fé, olhando para Jesus, pois ele, a Bíblia nos apresenta como sendo o quê? Autor e consumador da fé. Se o Senhor Jesus é o autor e o consumador de sua fé, diga comigo, amém? Amém. Autor, princípio, e consumador da fé, alfa e ômega, Senhor da história, Senhor das nações, Senhor das nossas vidas. O que o texto sagrado está a nos ensinar é que Deus vai devastar essas nações e vai reconstruí-las, e Deus vai trazê-las à fé, tornando-as um só povo, e que, unidos a Israel, prestarão cultos ao único e verdadeiro Deus, aquele que é, que era e que há de vir, e que em Cristo se revelou, e que se faz presente em nossas vidas, e que interage conosco, e que se preocupa conosco, e que estende as suas mãos para nos abençoar, porque Ele é Deus, Ele não mudou, louvado seja o seu nome. Amém. Você tem experimentado o cuidado de Deus para com a sua vida? Diga comigo, amém, pastor? Amém. Você tem sentido e vivenciado a manifestação da misericórdia na sua vida? Diga amém? Amém. Agora Deus quer falar ainda mais ao seu coração nesta noite, porque este texto diz, irmãos, que nós somos a herança do Senhor. Ora, a herança do Senhor foi constituída pelo poder do Senhor, operando eu quem? Impedirá. Ora, Deus tem agido na história porque é Senhor da história. Deus tem conduzido a história das nações, ainda que elas o ignorem, desprezem e até digam, Deus não existe. A exemplo, por exemplo, da ex-União Soviética. Os irmãos se lembram? Um país declaradamente ateu. De um dia para a noite, a cortina de ferro foi abaixo, e hoje o Evangelho é pregado em toda a Rússia e seus satélites, hoje nações soberanas. Digamos com isso, amém, porque o Senhor é o Senhor da história. Quem é o Egito? Obra das mãos de Deus. Quem é a Síria? Obra das mãos de Deus. E quem é Israel? A herança bendita do Deus bendito. Agora Filipenses 2, 10, 11 diz o que, irmãos? Diga aí comigo. E toda língua confessará. A Bíblia, pastor, vamos apertar esse fogo. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. E todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Quantos aqui já confessam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas? Levante a mão para ver. Maravilha. Muitos aqui eu tive o privilégio, pastor, de conduzir a Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Muitos eu tive aqui o privilégio de batizar. Hoje, até pastorizar daquele ministério tão simples e dependente de Deus como deve ser todo ministério. Amados irmãos, que alegria quando eu entrei aqui e revi o irmão Formosinho chegando ali. Ele continua formosinho. E Edson cada vez mais parecido com ele. A prova de que é filho, né? Que beleza. Ah, meus irmãos, que alegria é ser e pertencer a Jesus. E esse texto diz que nós somos a herança do Senhor. Ontem à noite eu estava no hospital, a madrugada chegou e eu pensei, Deus, eu preciso falar de Jesus a alguém. Então a enfermeira-chefe estava por lá, muita gente, muitos doentes. Eu fui encostando como quem quer alguma coisa e nada quer. E aí perguntei-lhe, e a senhora já conhece a Jesus? Ela disse, olha pastor, eu já havia me identificado. Eu frequentei uma igreja nesta cidade por aproximadamente 8 anos, mas não fiz a minha decisão, porque eu venho de uma família espírita e acredito na reencarnação. Eu disse, então é aí o ponto.
É aí onde Deus há de agir. Eu perguntei a ela o que ela entendia por reencarnação. Então ela recitou aquele princípio basilar, né? Que o indivíduo vem e vai e volta muitas vezes para se aperfeiçoar até atingir o ápice da perfeição, o clímax de um ser absolutamente perfeito e evoluído. Perguntei-lhe: a senhora tem carro? Tem. Alguma vez foi chamada para um recall? Ela disse: não. Mas já ouviu falar nisso? Ela disse: já. O que é isso? Isso ocorre quando, na produção em série desse bem, desse carro, há um defeito, que pode ser no freio, que pode ser no cinto, enfim, qualquer parte do carro. Então, se a empresa produziu 1000 carros, 2000, 100 mil, 1 milhão, não importa. Se ele saiu com aquele defeito lá no freio, todos vão apresentar um defeito, porque é um defeito de origem, de fabricação. Aí eu disse: esse é o problema do homem. Quando Adão transgrediu contra Deus, a sua placa espiritual foi contaminada pelo pecado. Ele então contaminou toda a humanidade, porque Adão é a própria humanidade. Em pecado, diz o salmista, me concebeu a minha mãe. E então Paulo sintetiza isso dizendo: todos pecaram. Qual é a consequência? Destituídos estão da glória de Deus. Egípcios, assírios, israelitas, brasileiros, americanos, russos, índios, não importa a nacionalidade, a etnia, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. O DNA espiritual está corrompido. Portanto, se você pudesse voltar aqui 1 milhão de vezes, você voltaria, minha querida, com o que mesmo? Ela respondeu: com o mesmo defeito de fabricação. Eu disse: ela já entendeu, a obra já está feita. Ela disse: pastor, agora eu entendi. Se você entendeu, entendi. Então creia e receba Jesus, creia e seja transformado por Ele, creia e tenha a sua vida transformada, porque Ele, Jesus, veio buscar e salvar os que se haviam perdido: assírios, egípcios, brasileiros, israelitas. Ele veio buscar e salvar porque Ele ama o pecador e deseja salvá-lo. Ele ama o pecador e deseja transformá-lo. Então Deus aponta para o dia em que egípcios, assírios e israelitas, com todos os eleitos e escolhidos de Deus de toda a terra, hão de estar diante dele, adorando nos termos do que preconiza a Bíblia Sagrada, pois ela nos diz: Deus busca religiosos que o adorem em espírito e em verdade. Mas ele busca religiosos Verdadão. Adoradores. Ele busca o quê? Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Estas religiões antigas vinculadas aos egípcios, aos assírios, todas elas pagãs, evidentemente jamais poderiam conduzir estes povos à adoração real, a esta que Jesus chama de e em espírito e em verdade, porque adorar a Deus em espírito e em verdade, meus irmãos, somente é possível através de Jesus Cristo, pela mediação do Espírito, nos termos da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará e toda a terra dirá: só o Senhor é Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o quê? O único. Repete comigo: o único Deus, o Senhor. Deuteronômio 6, 4. Este verso, meus queridos, de Deuteronômio 6 e 4, é chamado pelos teólogos de a base daquilo que nós chamamos de monoteísmo radical. O que é isso? Traduzindo, é o fato de que só há um único Deus e que a única adoração que pode ser oferecida a este Deus tem que ser oferecida nos termos da
e está conforme a sua palavra. Quando Jesus afirma que o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, Ele se nos apresenta como a verdade. Eu sou a verdade. Ora, a verdade se nos revela na palavra divina, as escrituras sagradas. A palavra se nos revela, isto é, se nos dá a conhecer através das profecias, pela mediação do Espírito Santo de Deus. Elas devem ser lidas, compreendidas, interpretadas corretamente e aplicadas às nossas vidas no dia a dia. Porque adorar a Deus não se resume a um culto, por exemplo, a este culto. Adorar a Deus há de ser sempre um estilo de vida diário, permanente, cotidiano, do levantar ao deitar, ao caminhar, ao trabalhar, ao estudar, enfim, em toda e qualquer movimentação das nossas vidas. Nós somos chamados para sermos verdadeiros adoradores. Ora, se há verdadeiros adoradores, então há uma adoração falsa. A consequência é absolutamente lógica e irrefutável. A adoração que Deus não pode receber, porque ela é falsa, está fundamentada num princípio falso e surge de algo que não tem respaldo do Senhor da palavra. Ora, então a igreja precisa olhar para aquele que nos revelou a verdade, para aquele que nos diz que egípcios e assírios vão adorar com Israel em conjuntamente, porque os egípcios serão meu povo, diz o Senhor, os assírios obra das minhas mãos, Israel a minha herança. Isso é extraordinário, não é, irmãos? Nós somos o quê? A herança de Deus. Diga comigo assim: eu sou a herança do Senhor. Vamos juntos? Eu sou a herança do Senhor em Jesus Cristo. Percebeu? Em Jesus Cristo. Então Paulo diz: irmãos, se vivo não mais eu. Gálatas 2:20. Mas Cristo vive em mim. Então eu pergunto aos irmãos: como os assírios e os egípcios virão e adorarão em conjunto com Israel e a igreja de Cristo, o novo Israel de Deus? Como? Quando a palavra de Deus lhes alcançar a mente e o coração. Quando a palavra de Deus lhes transformar a mente e o coração subjugado, corrompido, destruído pelo pecado, então eles nascerão de novo e eles experimentarão o que nós já experimentamos, o poder libertador do Evangelho, pois Jesus Cristo disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós somos livres em Cristo, livres para servi-lo com alegria, livres para adorá-lo com alegria, livres para amá-lo com alegria e livres, sobretudo, para obedecê-lo com alegria. Você crê assim? Diga amém? Amém. Então aquela moça que ouviu de mim a explicação do defeito na placa do DNA espiritual, compreendeu que a causa da morte de Adão se deu em dois momentos. Porque o diabo disse a Eva o quê? Olha, Deus não disse exatamente assim. Ele disse isso porque ele sabe que no dia que vocês comerem serão como ele. Então veja, a base da tentação é esta: é que você vai ser como Deus. Irmãos, como os homens, inclusive os religiosos, somos tentados, seduzidos a sermos como Deus. Essa é a causa de tantas seitas, da origem de tantas seitas. Essa é a razão pela qual tanta gente se torna religiosamente fanático. E esta é a razão pela qual tantos morrem espiritualmente, até fisicamente. Há muitos anos atrás, a maioria aqui não deve lembrar disso, os mais antigos sim, um homem chamado Jim Jones transportou dos Estados Unidos quase 1000 pessoas e matou a todos envenenados em nome da religião dentro da floresta amazônica, porque ele quis criar uma comunidade de, entre aspas, adoradores a Deus. Não faz muito tempo, outro grupo dos Estados Unidos também se matou, simplesmente imaginando que eles iam pegar a cauda do cometa Halley e se tornariam seres iluminados. Vã ilusão, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então eu disse àquela moça que evangelizei: Senhora,
Veja bem, só tem um jeito para o homem. Ele precisa experimentar o poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo. Ao experimentar isso, o pecador não deixa de ser pecador. Ela pasmou-se, me olhando, esperando a minha resposta seguinte. Eu disse, é simples, porque Deus nos salva. Entretanto, o pecado, a natureza corrompida que herdamos de Adão, continua presente na minha carne. E se eu der lugar, simplesmente eu serei arrastado pelo pecado que habita na minha natureza corrompida. Isso explica porque muitas vezes a sociedade e os crentes de um modo geral se espantam quando um líder espiritual cai flagrantemente porque pecou de forma vergonhosa. Todos nós conhecemos episódios e mais episódios dessa natureza, ou não? E por que isso acontece? Porque todos somos pecadores. Por isso Jesus foi claro ao dizer aos crentes, a mim e a você, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Querida igreja, amados irmãos, quando eu li esse texto, eu disse, Deus, mas que coisa extraordinária, haverá uma estrada que passará do Egito pela Síria até Israel. E então eu me lembrei que Jesus disse, eu sou a estrada. Correto? Os irmãos creem assim, digam amém? Jesus é ou não a estrada? É ou não o caminho? Eu sou o caminho, meu filho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Então os egípcios e os assírios e os judeus dos dias atuais precisam se humilhar, precisam se arrepender, precisam vir a Jesus pela fé, senão não serão salvos. Senão jamais adorarão ao Senhor em espírito e em verdade. Se você tem filho que não é crente, se você tem marido, esposa que não é crente ainda, precisa se pôr diante de Deus continuadamente, de joelhos, pela salvação deles, porque não há outro caminho, outra estrada que o conduza da perdição para a vida eterna, das trevas para a luz, senão Jesus, pois Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Quem crê assim, diga comigo, amém? Amém. Amada igreja, mas que alegria. Há um hino antigo que a gente canta, pastor, diz assim, quando se fizer tocar a trombeta, eu lá estarei. Quantos vão estar lá? Digam amém. Amém. Agora, quantos vão ficar felizes quando Jesus voltar? Amém. Vocês vão ficar felizes? Né? Eu vou subir feliz. Preste atenção quando o pastor está pregando, senão você, olha, fica mesmo. Fica mesmo. Porque a língua é um negócio tremendo. As palavras têm um poder incrível, né? Mas irmãos, a nossa língua tem uma dinâmica extraordinária. Ficar, aqui tem duas acepções: ficar como estado de alegria, e foi isso que os irmãos responderam, logicamente, né? E ficar no sentido literal de permanecer. No caso aqui é ficar como estado. Pode ficar feliz, que eu também vou ficar feliz. Mas ainda eu subirei feliz. Glória a Jesus. Porque há uma estrada. Jesus abriu a estrada, sim ou não? Abriu a estrada, por onde? Pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Olha, irmãos, a Bíblia diz que Jesus abriu o caminho, que Jesus se tornou a estrada, e quando os egípcios, e quando os assírios, e quando toda a humanidade, cada homem e cada mulher, o reconhecer e confessar como Salvador e Senhor de sua vida, então ande passar por essa estrada, e como um só povo haveremos de adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Que alegria há de ser este dia, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens, hein? Como é o resto? Eu já recitei o hino quase todo. E em nós, enfim, habitar. Oh, que dia faustoso esse dia há de ser. Então eu fico imaginando, e aqui, Deus cavalgando sobre uma nuvem ligeira, símbolo do juízo e ao mesmo tempo da restauração, símbolo da punição e ao mesmo tempo da restauração, símbolo da justiça divina e ao mesmo tempo da misericórdia
para que o adorem, digo melhor, em espírito e em verdade. Queridos irmãos, queridas ovelhas, eu posso me lembrar do dia em que eu aceitei Jesus no coração. Você se lembra do dia que você aceitou Jesus? Amém. Eu me lembro desse dia. Eu era um pequeno, ainda continuo pequeno, jovem, magrinho, católico desde o nascimento, ajudante de missa. Tinha começado a ler a Bíblia por uma exigência lá de um professor da escola. E aí não parei mais e amei aquele texto bíblico, que na época era o livro da capa preta. Os crentes eram chamados de o povo do livro da capa preta. Então eu tinha um medo terrível daquele livro. Ninguém nem via, ficava escondido em cima lá do guarda-roupa do meu pai. E eu quero concluir com essa história. Mas quando eu acabei de ler este livro, o caminho para o céu estava claramente aberto. A estrada estava aberta e eu compreendi: é Jesus quem me conduz para o céu. Louvado seja o seu nome. Amém. Foi Jesus quem abriu o caminho para o céu para você. Diga amém. Amém. Você está caminhando com Ele, firme, olhando para Jesus, segurando firmemente, ou se permitindo segurar, não é? Pelas mãos do Senhor, que é firme e poderosa. Naquela noite, eu havia dito: faço a minha decisão hoje, pública, ao lado de Jesus. Se for o pastor Pedro que estiver pregando. Olha, de onde eu poderia tirar uma ideia dessa? Quem botou isso na minha cabeça? Quando eu chego lá no templo da primeira igreja batista em Primavera, quem está pregando? Não, é o pastor Pedro, é um seminarista. O maligno, que não tem o poder de controlar a minha mente, o meu pensamento, mas tem o poder de influenciar e sabe de tudo, sabia, e claro, me induziu a essa ideia, logicamente. E então, quando eu cheguei lá, o sermão naquela noite tratava daqueles 10 leprosos que Jesus havia curado, mas somente um voltou para agradecer. Irmãos, agradecer é uma coisa extraordinária, né? Mas como nós somos tão ingratos, isso eu me incluo em tantos de nós que aqui nos encontramos, sobretudo a Deus, pela sua misericórdia, o seu amor para conosco, a sua graça infinita. Mas naquela noite a pergunta do pregador era: quem vai voltar para agradecer a Deus, crendo e recebendo a Jesus? E aquilo ficou na minha mente, no meu coração. Hoje eu preciso fazer isso. Na hora do apelo, eu tomei logo uma providência. Os bancos antigamente eram daquelas taliscas, não se lembra? Eu sou do tempo antigo mesmo, das taliscas. Eu meti a mão e disse: eu não levanto de jeito nenhum. Tem gente que vem aqui no tempo pensando: quando o pastor fizer o apelo, eu não levanto a minha mão de jeito nenhum. Mas nesta noite, se Jesus falou o seu coração, você vai inclinar o seu coração para Ele e vai dizer: sim, Senhor, eu quero te adorar em espírito e em verdade. Sim, Senhor, eu desejo receber o teu perdão, quero recebê-lo nesta noite. Sim, Senhor, eu quero me render a ti para te servir, para receber o teu perdão e a certeza da vida eterna. Terminado o culto, eu não aguentei, chamei uma das pessoas que eu conhecia e falei: olha, diga ao pastor Pedro que a partir de hoje eu quero ser dessa igreja. Eu não sabia o que era ser membro, não sabia de nada. Eu quero ser dessa igreja. Aí um grupo de jovens que me conhecia pequeno disse: você quer ser um crente mesmo em Jesus? Eu falei: quero, já decidi. Ele disse: então nós vamos orar. E chamaram o seminarista, me cercaram debaixo de um poste que ainda está lá na frente do templo da primeira igreja de Primavera, aquela luzinha de 60 watts lá em cima, eu acho, não sei. Só era aquela luzinha de nada. Eles oraram, irmãos, mas quando a oração foi terminada, olha, algo de Deus entrou na minha vida, no meu coração. Glória a Deus. Transformou a minha vida para sempre. Amém. Louvado seja o Senhor. E eu quero dizer a você que este algo de Deus que penetrou na minha vida foi a graça que perdoa e chama povos que não são povos, subjugados pelo pecado e pelo diabo, a exemplo dos egípcios e dos assírios, para serem o povo de Deus, para adorarem
a graça de Deus que chama a mim e a você, pecador, rebelde contra Deus, que Ele quer transformar, salvar e encher de sua graça para nos habilitar a adorarmos a Ele em espírito e em verdade. E nesta noite Jesus quer inclinar o seu coração para derramar dentro dele algo precioso, grandioso e glorioso. Seu sangue vertido no Calvário, que purifica aquele que crê, que liberta aquele que crê, cujo sangue escreve o nosso nome pelo dedo de Deus no livro de Deus, na glória celestial. Amém. Que nesta noite você incline o seu coração para Jesus e que você venha e se una a este povo, a herança de Deus, que somos nós, e que um dia há de estar reunido com todos os outros povos da face da terra diante do Cordeiro de Deus para adorá-lo em espírito e em verdade. Amém. Curva a sua cabeça, nós vamos orar nesta hora. A igreja está orando por você. E se nesta noite Deus falou o seu coração enquanto a igreja ora, eu quero desafiá-lo a tomar a decisão de receber a Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Há alguém nesta noite que deseja tomar essa decisão? Se você ainda não é crente, se você ainda não foi salvo pela graça de Deus, se você ainda não recebeu o perdão do Senhor Jesus, onde você estiver, tome esta decisão, erga a sua mão. Eu quero orar por você. Há alguém, em nome de Jesus, alguém que não é crente, quer esta noite tomar esta decisão? Talvez alguém já foi membro desta igreja ou de uma outra igreja, mas nesta noite está aqui e deseja se reconciliar com o Senhor Jesus. Eu quero orar por você nesta noite. Deus quer te abençoar com o perdão dos teus pecados e a certeza da vida eterna que Ele oferece aos que creem pela graça de Deus. Há alguém nesta noite? Eu desejo orar por você, se houver alguém. Ó Deus bendito, eu quero colocar diante do Senhor a minha vida, para dizer ao Senhor, Pai, como eu sou grato, porque como os assírios e os egípcios, eu também vivia subjugado pelas trevas da impiedade, do pecado, e o Senhor, tendo misericórdia, se inclinou para mim, e me salvou e me libertou. Esta noite o Senhor também quer fazer esta obra na vida de pessoas aqui. Obra esta já foi feita na vida desta igreja. Ó Deus, louvado seja o teu nome. Eu quero colocar as famílias que fazem a primeira igreja batista em Mostardinha, esta casa de oração comprada pelo sangue do Cordeiro. Louvado seja o teu nome. Um luzeiro deste bairro. Ó Deus, que esta igreja possa alcançar as famílias, os adolescentes, os jovens, destruídos por toda forma de pecado. Ó Deus, quantos drogados, quantos erros, quantos vivendo na prostituição, quantos andando longe da esposa, dos filhos, dominados pela iniquidade. Ó Deus, que esta igreja seja a resposta para este bairro que tanto precisa de Jesus Cristo. Muito obrigado pelo privilégio de voltar aqui. Muito obrigado pelo privilégio de proferir a tua palavra, seja ela para a edificação dos teus filhos, das nossas vidas e para a glória do teu nome. E que a unção do teu Espírito que está sobre todos os que cremos continue inspirando a vida do pastor Anderson, sua família, os líderes desta igreja, para que eles sejam instrumentos vivos nas mãos do Deus vivo, para a glória do Deus vivo, hoje e sempre e eternamente, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos irmãos.